Hello! Vamos gravar essa bodega antes que essa câmera descarregue. Então, povo bonito, hoje nós vamos conversar sobre alguns livros que eram xodozinhos na minha infância / adolescência. Acho que mais para adolescência, aqui nessa fase que eu comecei a ler esses livros. São livros pouco usuais, então eu era uma criança que lia a série do Vagalume, li muitos daqueles livros da série do Vagalume. Eu li Peter Pan, eu li Alice, eu li Mágico de Oz, eu li todos esses livros que é de praxe, as crianças lêem, né? Agente Secreto, Princesinha, enfim. Todos esses livros eu cheguei a ler. Mas eu resolvi trazer pra vocês uns livros mais atípicos, os livros que eu li ali entre os meus 12 e 15 anos, que eu não falo muito, são livros que são pouco comentados, mas que eu gosto bastante. E que ficou tão gravado na minha memória que mesmo hoje, 17 anos depois, mais do que isso, né? Porque eu tô com 32, eu não consigo esquecer desses livros. E toda vez que eu vou nos sebos, né, nos alfarrábios aqui da cidade, eu procuro eles para trazer para casa. Alguns são livros aqui de banca, de romance de banca, mas eu não me incomodaria de ter na estante, porque eu tenho recordações muito fortes, assim, desses livros da época. E eles me tocaram por algum motivo na época. Então, né, vamos lá conversar sobre eles. O primeiro deles é essa belezura aqui, que é o Aventuras em Bagdá, da Agatha Christie. Não é meu livro favorito da Agatha, tá? Vou dizer aqui que meu favorito não restou nenhum. Mas esse livro, ele me traz uma recordação da época que o Calypso estava fazendo sucesso com aquela música. Não diga adeus, não. Então, toda vez que eu tava lendo, que eu resolvia pegar o livro pra ler, normalmente é final de semana, né, que eu tinha mais tempo, no sábado, no domingo, tava na rua tocando alguém. Essa música tava tocando na minha rua em algum momento. E a minha rua, vocês bem sabem, né? Uma zoada o final de semana inteiro. Então, dessa recordação do Aventuras em Bagdá, que é um livro muito gostosinho, é um livro... eu acho que é um dos livros mais ágeis, assim, que eu já li da Agatha. Ele tem aquela coisa investigativa, mas é uma investigativa que tem que ter um pouco mais de agilidade por parte da protagonista. Não vou saber dizer vocês exatamente sobre o que é, mas eu vou deixar os links do Scooby desses livros aqui embaixo. Alguns eu lembro exatamente do que se trata, outros nem tanto. Mas eu tenho essa recordação desse livro, e esse livro me deixou essa coisinha na cabeça por causa da música do Calypso, e porque eu achei que na época eu lia muito Agatha Christie, que eu pegava emprestado da biblioteca da escola, e de amigos, meu pai me emprestava livros também, e era um dos livros mais ágeis, eu achava um dos livros mais rápidos dela, né, mas, tipo... Você tem que correr ali, literalmente, para poder chegar a um objetivo. Sabe o que me lembra muito? O filme A Múmia. Toda vez que eu lembro que eu assisto A Múmia, eu lembro desse livro da Agatha Christie. Então, de algum modo, eu acho que aquela agilidade, aquela velocidade de trama, ela existia nesse livro também. Então, né, muitas recordações boas com Aventuras em Bagdá. Outro livro, Dois Corações, um Segredo. Esse é um dos livrinhos de banca, que eu não lembro se eu li emprestado, eu não lembro se eu peguei... Porque eu tinha mania de quando passava o final de semana na casa de outras pessoas, eu ia logo na estante de livro delas e catava o livro que eu queria ler, ia ler aquele livro, e enfim, às vezes não era nem alguém que eu tinha muito contato, era um estranho que eu tava lá por acaso, e eu devorava o livro. E esse desses Corações no Segredo, eu acho que foi um caso desse, de um final de semana que eu fui passar na casa de alguém e eu acabei pegando o livro e lendo no final de semana. Que é um romance, tá? Um romance de banca, tipo Bianca, Sabrina, Júlia. Mas é um romance que ele tem uma pegada sobrenatural muito grande, porque vai falar sobre essa casa, sobre essa mulher que chega nessa casa e parece que esse cara é parente do antigo dono da casa, e tem alguma coisa sobrenatural envolvendo ela e a casa, e eu amo essas coisas sobrenaturais, vocês sabem. Então eu fiquei com esse livro na cabeça, o nome do livro, depois de tantos anos guardado na cabeça por causa disso, e eu amei aquele livro. A posição do romance na história, a posição sobrenatural. Eu gosto muito quando a gente tem romance entrelaçado com sobrenatural, como acontece com Mara Dyer, por exemplo, né? Que o autor consegue misturar as duas coisas muito bem, você consegue sentir muito bem os dois lados da história. E esse romance tinha isso. Nunca consegui achar no alfarrábio. O outro é o Quente Caribe, que também é um romance de banca. E eu lembro que essa mulher, essa personagem, essa protagonista, ela vive em Seattle. E eu lembro que eu tive muita vontade de conhecer Seattle depois disso, porque ela sempre falava que era um lugar de muita chuva. Na época eu achava calor do Nordeste matando, né?
Eu achava que o sonho da minha vida seria morar em um lugar chuvoso, um lugar mais frio. Hoje em dia eu sei que eu detesto chuva. Eu gosto de frio, mas eu não gosto muito de chuva, porque eu não sei se é porque eu moro perto da praia, fica tudo muito cheio, muito liguento, muito... Por causa da maresia, né? Eu não sei, eu fico uma gastura de pegar nas coisas, de sentar nas coisas em casa, enfim, eu não gosto muito de chuva, não. Mas na época eu fiquei fascinada por Seattle, ela dizendo que a cidade chovia demais, e eles vão pra uma ilha no Caribe, e tem esse cara que eu acho que o nome dele era Gideon. E eu lembro que é um dos mocinhos que eu mais gostei, assim, na época da minha adolescência, que eu digo, putz, que cara legal. Tá, gente, não eram livros muito típicos, assim, para crianças, né, 12 aos 15 anos. O Quente Caribe e o Dois Corações no Segredo eram livros que envolviam sexo. Livros de banca, né, tipo Julia Quinn, eventualmente tem uma cena de sexo. E pode ser mais pesadinha. Eu lembro que esse Quente Caribe tinha umas ceninhas pesadas, mas eu gostei muito daquele livro. Eu não sei, eu conseguia sentir... Sabe quando você sente que o autor consegue passar essa sensação, essa coisa do sensorial pra você? Ele consegue lhe passar a sensação da chuva do Seattle e daquele calorzinho do Caribe, dos cheiros que a personagem estava narrando ali desse Caribe e da cor do céu da noite do Caribe. Enfim, foi um livro que me tocou muito, que mexeu comigo por causa dessa coisa do sensorial, né? Dos sentidos. Eu sentia muito tudo que a personagem estava falando. E eu acho que isso deve muito à escrita da autora também. Não me recordo o nome de autores, minha gente, não vou lembrar, só de um que eu sei de cabeça, mas eu vou deixar as capinhas aqui do lado. Se vocês tiverem esses livros em casa, me falem aí, minha gente, que eu tô doida atrás deles. Um outro que tá aqui é o Pacto, do Frank Peretti. Toda vez que eu procuro esse livro na internet, as pessoas fazem associação, eu encontro sites associados a histórias bíblicas, a livros mais espirituais, entendeu? Coisas assim. E eu não lembro de ter tido essa sensação quando eu estava lendo essa história na época. Tinha um ser sobrenatural. Eu adoro sobrenatural, minha gente. Olha, eu era uma criança esquisita. Eu era a criança que assistia a Profecia, o Exorcista não, nunca gostei, mas a Profecia, Madrugada dos Mortos, esses livros de terror, de brinquedo, boneco, o Escambau Assassino na época que tinha, porque toda hora parecia um boneco do mal, não era? Pois bem, eu assistia todos esses filmes criança. Eu amava Poltergeist, eu era apaixonada por Poltergeist, minha gente. Então eu era uma criança bem atípica, né? Hoje em dia eu tenho mais medo de ver terror do que na época. E eu gostava de livros nessa pegada sobrenatural, eu sempre gostei. E esse Pacto tinha isso, tinha um ser macabro nessa cidade, tinha esse pessoal que investigava sobre essas mortes e sobre esse ser. E eu lembro que era um livro frenético, que me deixou agoniada para acabar logo, e era um livro grande. E eu não lembro de quem era aquele livro, é desesperador, quando você não sabe de onde você viu o livro, de quem era o livro, mas eu lembro que eu li aquele livro em uma sentada e eu achei aquele livro incrível e eu não encontro aquele livro em lugar nenhum, nem sebo mais, minha gente, que tristeza. E o último livro nessa minha listinha, possivelmente é meu predileto, não, eu acho que é meu predileto, é O Inverno Chegou. Esse eu lembro o nome da autora também, é Cynthia Freeman. E é um livro que vai falar sobre guerra, eu acho que é a Segunda Guerra Mundial, e sobre gerações ali dessa família. E eu lembro que tinha Magda Charusco, eu acho que era esse o nome da protagonista, eu acho que de uma das fases aí da história, que ela errava tanto, minha gente, mas ela era tão humana. Sabe o que ela me lembrava? Saca os Maias do Eça de Queiroz? Ela me lembrava muito uma das personagens dos Maias, que esqueci o nome agora, mas que era esposa, era mãe dos meninos que se relacionam ali. E aí, essa personagem do Inverno Chegou, a Magda, me lembra muito essa menina do Eça de Queiroz, né, dos Maias, que eram mulheres encantadoras, assim, eram mulheres fortes, mas eram mulheres humanas, então elas erravam muito, elas faziam muita merda. E me dava uma pena do pobre do marido dessa mulher, do Inverno Chegou, que eu acho que o nome dele era Etienne, que era um mocinho que tinha uma característica muito específica, ele tinha um tipo de deficiência, eu acho que na perna, não sei se resquícios de guerra, ou se por causa disso ele não pôde ir pra guerra. Eu não lembro como era a história especificamente, mas eu lembro dos nomes desses dois personagens, eu lembro como aquela história mexeu comigo. Eu acho que foi o primeiro livro de guerra, assim, com contexto na guerra que eu li e eu amei. E são gerações dessa família que a gente vai acompanhar. E aquilo ali é incrível, incrível. Gente, enquanto eu tava falando desse, eu lembrei de um outro que eu também li nessa mesma época e que eu não fiquei gravado o nome pra jamais esquecer, porque é um livro que eu tenho uma versão muito antiga, naquela prateleira lá de cima, dessa prateleira lá de cima, que é o Pássaros Feridos, que eu li nessa época por causa da minha mãe. Minha mãe é uma grande indicadora de histórias de arte, né? Minha mãe foi quem me indicou meu filme predileto da vida, tirando O Senhor dos Anéis, que é A Sociedade dos Poetas Mortos.
Amadeus, que é um filme que eu amo, que foi ela que me indicou também. E assim, pra uma pessoa que assiste poucos filmes clássicos e lê hoje em dia nada, e aí ela é uma grande conhecedora de obras de arte. Foi ela que me indicou na época o Pássaros Feridos. E, gente, eu amo histórias com padres. E quando tem relacionamentos com padres, porque eu acho muito injusto que os padres não possam ter relacionamento. Eu acho até desumano, assim, não faz parte da natureza humana pra mim você ser privado de algo tão básico como um contato físico, mais sexual, que seja amoroso. E enfim, aquele livro me tocou, aquele livro é lindo, também vai contar gerações aí daquela família. O final daquele livro, o último parágrafo daquele livro é uma coisa incrível. Se eu conseguir pegar ele, eu vou deixar o trechinho aqui pra vocês verem que final incrível. E é uma coisa que eu sempre repito pros meus amigos, é aquele trechinho do final. Eu sempre tenho um papelzinho, uma agenda em algum canto. E aí, gente, é isso, né? São 1, 2, 3, 4, 5, mais um extra que é Pássaros Feridos, que eu lembrei agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que não tenha ficado muito imenso. E agora eu quero saber qual o xodó de livro de vocês da adolescência, atípicos, livros diferentes. Não vale ser os livros infantis que a gente estava acostumado a ler, beleza? Beijos, até a próxima.